So thank you for talking with us and making the time. We're all looking with really keen interest in what you're doing from the United States. And of course, we also have an audience here in Brazil. So I want to start by just asking a few questions about your background as a militant. So you became an activist at a young age. Can you talk a bit about how you came to the left and discovered these kind of ideas and this political practice? Primeiro, obrigado pela oportunidade. Eu comecei minha militância, de fato, muito cedo, com 15 anos de idade, no movimento estudantil secundarista, em grêmios estudantis, e logo cedo entrei na Juventude Comunista. Você ia ter uma literatura marxista, acesso ao pensamento de esquerda, e atuei nesse período no movimento estudantil. Mas também, logo no início, alguma coisa me incomodava ali, que era gente que, não só nos estudantes, mas na própria vida partidária, tinha muita tranquilidade para falar em nome do povo, apresentar programas de solução para as pessoas, mas tinha muito menos disposição em ouvir as pessoas, em estar junto com as pessoas, em estar junto com o povo. E que foi o que me aproximou posteriormente do movimento popular, do movimento dos trabalhadores sem teto, onde eu entrei a partir de 2001 e onde milito há quase 17 anos. You're one of the few major leaders of the left here that was never a member of the PT, that didn't go through the party. Can you explain why you were never attracted to that tradition? Quando eu comecei minha militância, já era final dos anos 90. E o PT já tinha escolhido alguns caminhos que depois foram se concretizar quando chegou ao governo, quando chegou ao poder a partir de 2002. Que era um caminho de uma opção quase que exclusiva, fundamental pela institucionalidade, né? Eu acredito que a institucionalidade tem um papel importante, fazer a disputa eleitoral tem um papel importante, mas isso não pode estar descolado do processo de mobilização de rua, de organização das pessoas, de mobilização do movimento social. Senão, se chega ao Estado, mas não se tem lastro para sustentar um projeto de transformações maiores. Se fica refém de quem historicamente controla o Estado. Então, quando eu comecei a militar, o PT já não representava tanto, como tinha representado no passado, uma expressão desses movimentos de base, de luta, de mobilização. Já estava muito focado na luta institucional, na disputa eleitoral, e muitos dos quadros que uma década e pouco atrás tinham se dedicado aos movimentos, às comunidades eclesiais de base, aos movimentos populares, já estavam atuando numa outra lógica muito mais institucional. MTST has been the fastest growing and most formidable part of the Brazilian left since 2013, at least. What do you attribute this growth and the expansion of the organization to? Eu atribuo o crescimento do movimento a dois fatores fundamentais. Você tem razão, é a partir de 2013 e 2014 que há um salto de crescimento. O MTST praticamente triplicou em poucos anos, em 4, 5 anos depois desse período. Se capilarizou mais nacionalmente, hoje está em 14 estados do Brasil e com mais de 55 mil famílias fazendo parte da sua base social. Mas, enfim, foram, desde o meu ponto de vista, dois fatores. O primeiro tem a ver com o modelo de desenvolvimento urbano no Brasil. Aqui, a crise urbana precedeu a crise econômica. Se a crise econômica só veio a ter seus efeitos mais fortes a partir de 2014, em especial, que isso se expressa nos dados, na geração de emprego, no crescimento do PIB, a crise urbana já vinha com muita força. Se optou, durante os governos do PT, por um modelo de desenvolvimento onde houve muito investimento nas cidades, investimento em infraestrutura urbana, em moradia a partir do Minha Casa Minha Vida, o PAC, que trouxe uma série de investimentos, foi, de fato, o período onde houve maior investimento público em políticas urbanas no Brasil. Só que esse investimento se deu sem qualquer regulação social, sem qualquer controle social. Muito crédito imobiliário, e isso foi apropriado e gerenciado pelas grandes construtoras, pelo setor imobiliário e da construção civil. E o resultado e o efeito mais imediato disso foi um enorme surto de especulação imobiliária. O preço da terra
chegou a crescer em várias das cidades brasileiras acima de 200%, entre 2008 e 2014, que foi o pico desse processo. Terra praticamente virou ouro, né? Foi um processo de financiarização da terra no Brasil com muita velocidade. E isso trouxe também um novo processo de exclusão e de ampliação das periferias. O que a melhoria salarial, que de fato houve na renda dos trabalhadores nesse período, o que o acesso ao crédito ou programas como Bolsa Família deu de um lado, né, o rentismo do aluguel tirou de outro para boa parte dos trabalhadores. E o fato de alguém ser expulso para uma região mais distante não é só a questão da moradia. Os serviços públicos de saúde, educação, que já podiam ser ruins naquela região, são piores ainda mais longe. O tempo de deslocamento até o local de trabalho, que em geral a oferta de emprego está muito concentrada nos centros, aumenta ainda mais, agravando o tema da mobilidade urbana. Então, as cidades foram se tornando um barril de pólvora, uma verdadeira máquina de criar novos sem-teto por esse mecanismo da especulação e a inflação no preço dos aluguéis. Então, isso gerou também como reação uma onda de ocupações urbanas em todo o país, que a partir de 2013 vem com mais força. E o MTST atuou nesse processo, buscando organizar e dar um caráter de resistência política a essas ocupações. The coup and all the developments of the last 5 years, do you have any change of thoughts on the nature of the June 2013 mobilizations and perhaps what allowed a progressive mobilization to be co-opted by the right? Qualquer leitura unilateral de junho me parece estar equivocada. Seja a leitura que diz que junho foi uma mobilização golpista, né? Ali foi patrocinada pelo golpe, ali estava o golpe. Seja a leitura de que junho foi um grande movimento às portas de uma revolução no Brasil. Primeiro, o surgimento de junho expressou exatamente essa crise urbana. Não é à toa que a mobilização parte do tema da mobilidade. Não é à toa que o movimento Passe Livre, após um aumento de transporte que funcionou como uma gota d'água das pessoas que já estavam convivendo naquele ambiente urbano explosivo, que aquilo se converte numa mobilização. O MPL é um movimento de esquerda e as mobilizações ali tinham uma legitimidade de pauta fortíssima. O MTST, inclusive, teve presente nessas mobilizações, em especial nas periferias. Houve um segundo momento em junho. Tem ali um momento de virada. As mobilizações crescem depois de uma noite de violenta repressão policial aqui em São Paulo. Há uma reação a essa repressão policial e outros atores entram nas mobilizações, que não eram mais só os militantes, os estudantes, os jovens que estavam em torno do MPL. E a partir disso, quando surge um potencial, a direita também percebe, setores que controlam a mídia também percebem, e fazem um movimento para capturar isso, para capturar e buscar dar uma orientação política para as mobilizações que estavam nas ruas ali muito difusas, muito abertas. E de fato conseguem levar um caldo, tanto é que as últimas mobilizações de junho, aqui em São Paulo, por exemplo, os setores da esquerda foram hostilizados, porque estavam com bandeiras vermelhas de partidos e tal, chegou a haver conflito físico. Depois da apropriação feita pela direita de um caldo de junho, isso vai gerar movimentos da direita que não iam para as ruas há muito tempo no Brasil, indo para as ruas, chegando a pedir intervenção militar. É o caldo que vai surgir o MBL, o Vem Pra Rua, que foram movimentos que tiveram um papel relevante na sustentação de rua do golpe parlamentar de 2016. Isso é um fato. Uma direita que estava no armário, que tinha medo de se colocar, se sentiu mais à vontade também de se colocar após esse processo. Mas é igualmente fato que tem outros herdeiros de junho. Né? As ocupações de escola pelos estudantes secundaristas, depois ocupações de universidade, foram parte desse caldo também. Né? O fortalecimento do movimento feminista no Brasil, do movimento negro, do movimento LGBT, pós-junho, é consideravelmente maior do que no período anterior. O próprio MTST tem um salto de crescimento pós-junho que tem a ver com o que foi o processo daquelas mobilizações. Então, nós temos um fenômeno complexo. O fato é que a direita soube se apropriar de uma parte importante daquele caldo, né?
E, ao saber se apropriar disso, conduziu isso nas eleições de 2014. Uma parte desses setores foram às ruas para defender o Aécio, em especial no segundo turno, e logo após a vitória da Dilma, não saíram mais das ruas e ajudaram na sustentação do golpe parlamentar. Mas isso não nos autoriza a fazer uma leitura unilateral de junho. Why do you think the elite resorted to a parliamentary coup against a PT government that in its 13 years in power, many of them actually were quite successful economically and benefited from their rule? What do you think motivated this kind of drastic action? Eu acredito que tem um fator estrutural, econômico, e tem um fator também do que é a cultura da elite brasileira. O que significa elite no Brasil? Primeiro fator econômico. Os governos do PT, desde 2003 com Lula, construíram uma trajetória de uma pactuação social, que nós podemos traduzir no ganha-ganha, né? Houve políticas sociais para os de baixo, para os trabalhadores, um aumento do salário mínimo em 13 anos superou 70%, isso não é irrelevante. Houve programas sociais como Bolsa Família, programas de educação, mais médicos, houve vários programas, Minha Casa Minha Vida. Houve, através do acesso ao crédito, da melhoria da renda, melhores condições de vida e de consumo. As pessoas melhoraram de vida. Pessoas que não comiam passaram a comer. Isso não é irrelevante, a esquerda não pode ignorar isso. Por outro lado, não se mexeu nos grandes privilégios históricos da elite econômica no Brasil. Não houve uma reforma tributária. O Brasil é um dos países com o sistema tributário mais regressivo do mundo, onde pobre e classe média pagam muito mais imposto proporcionalmente do que os ricos. Não se mexeu na estrutura do sistema político, que é uma estrutura que é arcaica, e um sistema de governabilidade em que a corrupção é regra, né? Independentemente de quem esteja no poder. Não se democratizou os meios de comunicação no Brasil. A questão da terra, não houve reforma agrária, reforma urbana. E os bancos e o grande setor econômico ganhou muito também. Isso foi possível porque existiu um crescimento econômico relevante. A média de crescimento nos 8 anos de governo Lula foi 4% ao ano, que para os padrões brasileiros dos últimos 30 anos é algo relevante durante uma sequência. E esse crescimento foi proporcionado por condições internacionais favoráveis, né, o boom das commodities, o crescimento da China em 2 dígitos, mas não só, foi proporcionado também por uma política interna que fortaleceu o mercado interno com crédito, injetou dinheiro público na economia. Enquanto esse crescimento durou, era possível você fazer políticas sociais para os de baixo sem mexer nos privilégios dos de cima. Era possível o ganha-ganha, através do manejo orçamentário. Quando a crise econômica de 2008 começa a se apresentar com mais força, isso não era mais possível. E o conflito distributivo se apresenta como um centro na política brasileira. Então, a burguesia percebeu isso muito antes que o PT. O PT ainda tentou, até o último momento, manter o arranjo, sem perceber que não tinha mais condições econômicas sequer para manter esse arranjo. A polarização política não foi por acaso, né? Ela se deu também por um esgarçamento daquelas condições que sustentaram um pacto durante 10, 12 anos dos governos petistas. Então, quando um setor da elite econômica percebe que o conflito distributivo estava posto, era natural que eles buscassem um governo que tivesse mais condições de fazer uma política de espoliação para garantir os seus lucros. O governo do golpe é isso, a agenda do golpe é essa. Agora, existe um outro fator, que se nós olharmos, até o último momento, a Dilma buscou uma composição com esses setores. Ela indica um banqueiro para o Ministério da Fazenda no início do segundo mandato. Ela chega a sugerir uma reforma da Previdência, não era tão dura como a do Temer, mas chega a sugerir uma reforma da Previdência. E faz um ajuste fiscal, né?
Mas aí também, exatamente por essas políticas, e esse foi um erro brutal, porque quando a Dilma ganha a eleição com o discurso de manter os direitos sociais, de não fazer ajuste, e logo na sequência ela vai para esse ajuste, ela perde a base social que tinha eleito ela. E ao perder essa base e cair em poucos meses, brutalmente, na sua aprovação social, ali deu uma janela de oportunidade para eles tirarem. Né? Não se dá golpe também quando quer. Precisa ter condições para se dar o golpe. With the broader context of advances being made against the pink tide in Latin America, is it a discrete development or should we think of it as part of the same broader development? Eu acredito que sim. Eu acredito que há uma relação e eu acredito que há um fator internacional no golpe brasileiro. Às vezes a esquerda tem um certo receio de falar disso e ser desmoralizada por uma suposta teoria da conspiração. Né? Mas a teoria da conspiração tem prazo de validade, que é os 50 anos até os documentos da CIA serem abertos. Aí a teoria da conspiração vira história. Mas aí já é tarde demais para fazer análise. Se você pega as declarações do Snowden, que dizia que o Brasil era o país mais monitorado do mundo e que a Petrobras era uma empresa altamente monitorada, o que é compreensível. Boa parte da geopolítica norte-americana está ligada à disputa de recursos naturais, à disputa de hegemonia econômica em todas as sociedades. O petróleo motivou guerras conduzidas pelos Estados Unidos ao longo das últimas décadas. Então, seria ingenuidade supor que esse não é um fator presente no processo que resultou no golpe. Acho sim que houve uma influência e uma atuação norte-americana preocupada com as construções muito mais de geopolítica externa do que na política interna que o Brasil vinha construindo. Com os BRICS, por exemplo, o Banco dos BRICS, com uma relação mais forte com a China. Né? Hoje, a disputa real pela hegemonia mundial é entre Estados Unidos e China. Né? E os Estados Unidos sempre teve a América Latina como a sua área de influência. Uma atuação mais protagonista do Brasil no cenário internacional, ainda mais com a articulação dos BRICS, é óbvio que preocupa os Estados Unidos, que é óbvio que os levariam a algum tipo de intervenção. O golpe brasileiro foi preparado pelo golpe em Honduras, pelo golpe no Paraguai, com muitas semelhanças entre si. Que, em alguns casos, a política é a da guerra, aberta e direta. Em outros casos, a política pode ser mais refinada. Os golpes parlamentares são expressão disso. Eles surtem os mesmos efeitos que uma guerra ou que um golpe militar surtiram no passado, mas têm menos danos colaterais. Então, isso obviamente não apenas como o Brasil, mas o Brasil, pelo papel que tem na região, evidentemente era simbólico, e é simbólico. Um avanço no Brasil ajuda a estimular um efeito em cadeia para avanços na América Latina. E um retrocesso no Brasil ajuda a estimular também uma cadeia de retrocessos na América Latina. Por mais que a experiência de governos progressistas no Brasil foi tímida, em especial se comparado com outras experiências sul-americanas, foi importante para a Venezuela, para a Bolívia, para o Equador, por exemplo, ter o Brasil. What made you want to embark on an electoral effort now, given that your background is in social movement work? Não fomos nós que mudamos, foi o Brasil que mudou. Se você olhar para um movimento social, até 5 anos atrás, era absolutamente tranquilo e natural ficar centrado na sua pauta e na luta social. O Brasil passou por convulsões nos últimos anos. Né? Teve junho de 2013, onde a política vai às ruas. Teve as eleições de 2014 e as consequências dela com o início da preparação do golpe parlamentar. O golpe se consuma, tem o governo Temer aplicando uma agenda brutal de retrocessos. Em 2 anos, o Brasil anda décadas para trás. A Operação Lava Jato vai tomando caminhos de uma operação política e coloca a principal liderança social do país na cadeia, que é o Lula. Tudo isso criou um ambiente que não era mais possível para um movimento social ficar apenas no seu quadrado. Os movimentos sociais foram levados à política, foram obrigados a fazer política, porque a política se tornou uma urgência no Brasil
diante dos vários acontecimentos. A partir disso, no MTST, nós fomos sucessivamente tentando construir respostas a esses acontecimentos da conjuntura. Primeiro em 2015, quando já estava ali um cenário, governo Dilma com um ajuste fiscal, mas ao mesmo tempo um movimento golpista que não se arrefecia, ao contrário, crescia, nós estimulamos a Frente Povo Sem Medo, uma frente de movimentos sociais para ajudar a coordenar mobilizações mais amplas no país. A frente se fortaleceu, teve um papel importante no enfrentamento ao golpe e no movimento pelo Fora Temer, no enfrentamento à agenda do Temer. Após isso, já no ano passado, nós demos um passo além com a plataforma Vamos, que foi uma plataforma virtual e presencial de debates, que envolveu muita gente. Foram mais de 50 debates presenciais em todas as regiões do Brasil, em praças públicas, em que participaram sem-teto, indígenas, trabalhadores e trabalhadoras, setores do movimento feminista, movimento negro, LGBT, intelectuais, artistas, movimentos de mediativismo e de cultura, lideranças políticas de vários partidos. Mais de 150 mil pessoas contribuíram para essa plataforma virtualmente e dali o que estava se discutindo era um programa, um projeto de futuro para o país. Então, isso tudo foi criando condições para a construção da aliança que nós construímos e que se expressa nesse processo eleitoral. Então, a urgência de se construir uma alternativa para uma saída política para essa crise, que seja nova, que seja capaz de dialogar com os movimentos mais dinâmicos da sociedade, com a juventude, também nos impulsionou para essa aliança do PSOL, do PCB, com um conjunto de movimentos como o MTST, a Mídia Ninja, a APIB, e a Sônia, uma das principais lideranças indígenas do país, compõe a chapa junto comigo. Na construção da campanha, o MTST é parte da aliança, parte ativa e, portanto, parte da campanha eleitoral. Então, nos estados, os nossos militantes e coordenadores estão se aproximando do PSOL para fazer essa campanha junta, mas essa aproximação não veio de hoje. Essa aproximação já tinha se dado nas lutas, nas ruas, no processo de mobilização, até pela posição comum que o MTST e o PSOL tiveram em vários desses momentos. So obviously, if you're governing the capitalist state, there's tons of contradictions. In what way do you think, put in that position, a left government would differ than what we saw in the 13 years of PT governance? Hoje, o Estado brasileiro é um Robin Hood ao contrário. Ele tira dos pobres por um sistema tributário injusto, dos pobres e da classe média, e dá aos ricos por uma farra financeira no serviço da dívida pública, com juros altíssimos, com um spread bancário mais alto do mundo. Nós precisamos tocar aí. Um programa para o Brasil precisa ser um programa de combate à desigualdade, precisa ser um programa distributivo. Isso implica essa reforma tributária progressiva, taxando a distribuição de lucros e dividendos, taxando grandes fortunas, aumentando a alíquota de imposto sobre herança. No Brasil ela é baixíssima, é 8% em média, muito abaixo dos Estados Unidos, inclusive. O imposto no Brasil ele é sobretudo sobre o consumo. 51% da incidência da carga tributária brasileira é sobre consumo, que é a forma mais desigual de se tributar. O imposto sobre renda é menos de 20%, sobre propriedades menos de 5% e sobre operações financeiras menos de 2% do total da carga tributária. Então é preciso mudar essa lógica, né? Então, taxando os mais ricos, criando novas faixas no imposto de renda, isentando os mais pobres de imposto e sustentando uma política de investimento público, né, a partir dessa lógica distributiva. Essa é uma diferença importante. A outra diferença tem a ver com o sistema político, né? Este modelo de governabilidade faliu e está absolutamente desacreditado pela população brasileira. Como funciona o sistema político brasileiro? As empresas ou os empresários financiam campanhas eleitorais, se elege em geral no Congresso Nacional uma maioria ligada às oligarquias locais de máfias, de grupos de interesse determinado, a bancada da bala, a bancada a bancada evangélica, a bancada ruralista de grandes proprietários de terra, a bancada da construção civil, a bancada do setor financeiro, da educação privada e por aí vai.
e eles impõem lobbies a quem quer que seja eleito. Né? Então, financia as campanhas eleitorais e depois consegue, com isso, determinar a política pública e ganhar espaço no Estado. Né? Essa é a raiz da corrupção, inclusive, no Brasil. Para enfrentar isso, nós precisamos mudar a lógica da política e trazer novos atores para a cena. Uma governabilidade pensada apenas como maioria parlamentar é manter a mesma lógica que vigora no Brasil desde o fim da ditadura militar, né? Que é um parlamento que chantageia para permitir governabilidade quem quer que seja eleito. Para isso nós precisamos de uma reforma política profunda que aumente a participação popular, em que democracia não seja apenas apertar um botão a cada 4 anos e não decidir mais nada. E ao mesmo tempo feche o Estado para os grandes interesses econômicos que hoje o sequestram. So I know you represent a variety of different movements with a variety of different ideas. But for you personally, your vision of social transformation, is it socialism in the traditional sense of, not immediate program, but further down the road? Is it still thinking about social ownership of the means of production and those traditional ideas? Is it something different, or do you not think it's necessarily relevant for our day-to-day action today to be even conceiving of this further frontier? Ser socialista no Brasil, ou ser anticapitalista no Brasil, não precisa muito. Porque o capitalismo brasileiro não admite as menores transformações. Você não precisa defender a coletivização da propriedade para ser socialista no Brasil. Basta você defender a reforma agrária, que vários países capitalistas do mundo fizeram, mas que a estrutura arcaica desse capitalismo casa-grande que existe no Brasil não permite. Existem pautas tão elementares que foram absorvidas pelo capitalismo mundo afora, mas que no Brasil são absolutamente revolucionárias, porque essa configuração do capitalismo não as admite. Então, defender reformas estruturais, defender participação popular no Estado e na política, uma nova forma de fazer política, defender a democratização da sociedade brasileira, da economia e da política, na prática, é se opor à maneira como o capitalismo brasileiro se organiza. Aliás, nós temos visto isso como uma crescente, não apenas por aqui. Né? Cada vez mais, o regime de acumulação financeira do capitalismo se contradiz com os princípios mais básicos da democracia. Né? Defender a democracia se tornou quase anticapitalista, porque o capitalismo dilacera, dilapida o que exista de senso democrático no Brasil e pelo mundo afora hoje. I guess my final question is, what would you define success for the campaign once it begins? Is it I'm sure it's just not a percentage, but is it something about the recomposition of the Brazilian left, or emboldening social movements? What would you like to see as your goal for your accomplishment for what you're about to embark on, which is months of campaigning and all this electoral work? Eu acredito que um dos grandes erros da esquerda no Brasil e em boa parte do mundo foi reduzir a sua agenda à agenda eleitoral. A sua estratégia durava até a próxima eleição e depois fazia-se uma nova estratégia eleitoral. Nós não queremos repetir esse erro. Como eu já disse, nós vamos participar do processo eleitoral e estamos construindo essa participação para valer, de verdade. Para fazer a disputa das eleições e para buscar ter uma representação maior no campo institucional, levar mais vozes que representam esse campo para dentro da política e ampliar o nosso espaço, disputar, de fato. Agora, o nosso projeto não termina agora este ano, não termina quando se fecham as urnas, independente de qual seja o resultado, mesmo que o resultado seja uma vitória eleitoral. Né? Porque mesmo uma vitória eleitoral não se sustenta sem um processo de mobilização social mais amplo. Deram um golpe no governo do PT que tinha um programa e apresentou um programa muito mais tímido do ponto de vista de combate à desigualdade e de democratização da política do que aquele que nós defendemos. Né? Então, para vencer isso, é preciso ter uma pactuação com a maioria do povo brasileiro. Para nós, um resultado positivo nessas eleições
além de um resultado de percentual, de vitória eleitoral, é um resultado de acúmulo de forças para a transformação da sociedade. Nós estamos pensando a esquerda brasileira para os próximos 10, 20 anos. Nós estamos pensando a construção de um projeto que una força social com força política para construir uma proposta para as maiorias, um projeto de futuro para o próximo período histórico. Nosso objetivo é que essa participação eleitoral contribua para isso. Thank you for your time and for talking with me. Thank you. Yeah.